Você já ouviu falar sobre aridez espiritual? Se você já tem uma vida espiritual, se você procura ter uma vida de fé, uma vida de intimidade com Deus, é muito provável que aconteça uma coisa de que você não vai gostar, mas que sim é essencial para que você progrida na vida espiritual. Se chama aridez. É verdade, nenhum de nós quer passar por uma aridez espiritual, mas pode acreditar, a aridez espiritual é essencial para que você progrida espiritualmente. Existem basicamente duas formas de ter aridez. A noite escura dos sentidos, a noite escura da alma. Essa, inclusive, é uma conceituação de São João da Cruz, aquele carmelita lá do século XVI que transformou completamente a mística e a vida espiritual naquele tempo e continua ainda hoje. Funciona assim. Quando você vai tendo uma vida espiritual disciplinada, quando você vai todos os dias rezando, no começo você tem algumas dificuldades. Depois, por uma graça de Deus, atenção sempre com isso, é a graça de Deus que atua em você e não as suas capacidades, Deus vai lhe ajudando, lhe estimulando num movimento chamado consolação. A sua alma vai se sentindo confirmada nesse movimento. A sua alma vai tendo gosto pela oração. Você vai sentindo prazer na sua vida espiritual. É muito comum que nesse tempo você ache que já está na 7ª morada de vida espiritual. É muito comum que você já se ache Santa Teresa de Calcutá. É muito comum que você ache que vai ter um arrebatamento e uma visão do céu. É muito comum que isso aconteça. É próprio dos principiantes. Os principiantes no início, consolados por Deus, eles já acham que chegaram ao topo da cadeia alimentar da vida espiritual. Justamente por isso, Deus atua de uma forma que se chama noite dos sentidos. A noite dos sentidos, como o próprio nome diz, é quando você não sente, atenção para a palavra, você não sente aquele mesmo sabor, aquele mesmo gosto que você tinha antes. É quando os seus sentidos eles começam a ficar mais fragmentados. Aquela vontade de rezar não volta mais, aquela animação para parar e rezar, ela vai esfarrecendo, ela vai diminuindo cada vez mais. É quando os seus sentidos vão diminuindo. É muito comum que muitas pessoas nesse momento, elas achem que tem alguma coisa acontecendo errado. Não tem nada de errado. É um obstáculo próprio para as pessoas que querem dar passos cada vez maiores. Então é muito importante fazer esse exame. Quando você sentir que você está diante de uma aridez espiritual, é importante você avaliar. Eu estou dando todos os meios para que eu tenha consolação e vida com Deus? Se eu estiver dando todos os meios, isso pode ser um sinal de aridez espiritual. Cuidado para não confundir aridez espiritual com preguiça, tibieza, avareza e todas essas coisinhas que a nossa natureza decaída tem. Mas se você tem procurado uma vida espiritual de forma sólida e aos poucos existe essa aridez, é muito provável que o que esteja acontecendo é essa aridez espiritual. São os sentidos que estão defasados. Qual é o remédio para isso? Perseverar. É muito comum que as pessoas pensem que, já que eu estou tendo essas dificuldades todas, não vale a pena. É justamente o inverso. Quando você tiver essas dificuldades, quando você estiver com essas aridezes, você precisa forçar a barra. Você precisa ser ainda mais disciplinado. Você precisa ser ainda mais perseverante. Porque essa aridez, ela passa. Quando essa aridez passa, você não precisa mais de muletas espiritual. Você não precisa mais sentir gostinhos para ter uma vida espiritual. Você se torna mais robusto na vida com Deus. Aí vem a segunda noite, a noite da alma. A noite da alma é um pouco mais difícil e geralmente precisa de um diretor espiritual que vá nos ajudando a entender se realmente é uma noite da alma ou se é uma outra coisa. Na noite da alma, não são os seus sentidos que faltam. Você tem a impressão de que Deus não existe, de que Deus não se importa com você, de que Deus não o ama, de que Deus não liga para você, de que Deus foi passear e lhe deixou sozinho. É uma noite muito mais dura, porque a pessoa que está progredindo, ela percebeu que Deus sustenta a vida dela. Quando Deus, entre aspas, deixa de existir, essa pessoa fica completamente desesperada. Nesse momento também é muito importante uma vida espiritual mais profunda, porque nessa hora
é muito comum que a tentação se utilize desse momento para que você volte ao início. Nessa hora, então, mais vida espiritual, mais ascese, mais vida de intimidade com Deus, mais oração, mais leitura espiritual, porque pouco a pouco, aquele sol que deixou de existir vai voltando, vai iluminando novamente a sua vida, para que você volte a ter uma vida espiritual. Portanto, não tenha medo daqueles momentos em que a aridez bate a sua alma. A aridez não é algo detestável, não é algo ruim. Ao contrário, é sinal de que você está progredindo e de que Deus quer fazer um caminho muito maior com você.